E aí, turma, eu vou falar um pouco para vocês sobre eventos no JavaScript. E antes disso, a gente tem que entender alguns conceitos, que é os conceitos de DOM. DOM significa Document Object Model, que é uma maneira da gente representar o nosso documento HTML. E essa representação geralmente vem em forma de uma árvore. Então a gente tem essas representações diferentes, mas em essência elas são a mesma coisa. Elas estão representando o nosso documento HTML. Então, por exemplo, aqui a gente teria o nosso documento mesmo. Dentro dele vai ter um elemento HTML, que seria o nosso elemento raiz, pelo menos na maior parte dos casos. E dentro do elemento HTML a gente tem uma tag head, que dentro dela tem uma tag title, e dentro dela a gente tem um text escrito meu título. É, esse elemento body, esse nó body na árvore, no caso, né? Ele seria irmão desse nó head e filho do nó HTML. Dentro dele a gente teria uma tag A, um elemento, um link, né? Uma tag anchor e um elemento H1. A tag A tem um atributo href e um texto meu link. E o elemento H1 tem um texto meu cabeçalho. O que a gente já pode começar a entender aqui é o seguinte: a nossa árvore ela tem não só elementos HTMLs como filhos, né? Como nós, né? Então os nós da árvore eles não são só elementos HTMLs. Claro que na maior parte vai ter elementos HTMLs na maioria, mas por exemplo a gente também aqui tem um text my title, que ele é o texto que vai dentro é o conteúdo do elemento title no caso aqui, mas ele não é um elemento HTML. Então a gente tem essa árvore com diversas relações entre os elementos e cada nó da árvore não necessariamente vai ser um elemento, mas ele vai representar uma parte do nosso documento, beleza? Então, é a DOM que possibilita a gente interagir com os elementos da nossa página. E a DOM, ela não tem uma linguagem particular para a gente interagir com ela, mas a mais comum que a gente vê é o JavaScript. Então, a gente já tem vários métodos prontos no JavaScript para a gente conseguir trabalhar com a DOM e a gente vai começar a ver eles agora. É, a DOM, vocês podem pensar, né, se vocês quiserem uma explicação um pouco mais concreta e não abstrata, tipo, ela é uma representação de uma árvore que possibilita fazer tal coisa, tá? A DOM ela vai ser uma interface, tá? Então a DOM ela é uma interface que a gente vai conseguir interagir com essa interface para tratar o documento HTML, adicionar elementos, remover elementos, alterar, trocar o estilo de um elemento e etc. Beleza? Então a gente tem alguns métodos para lidar com a DOM e os mais famosos que vocês vão ver muitos códigos. Por exemplo, se a gente quiser selecionar essa tag H1 e fazer alguma coisa com ela, ou a tag container, tanto faz. O que a gente poderia fazer? Antes, deixa eu abrir esse arquivo HTML, tá aqui. E novamente eu vou lidar aqui no console, vou deixar aberto já. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para a gente selecionar, por exemplo, aquela div ou aquele H1, a gente tem um método que seria, vamos criar uma variável para guardar aquele H1 que a gente vai pegar na DOM. Então, sei lá, um elemento. Eu não sei se eu vou pegar o div H1, então eu chamo de elemento. Vai ser igual ao document.query selector. E aqui a gente passa um seletor. Esse seletor, ele é o que vai determinar qual elemento a gente vai pegar. Então, o query selector, ele é um método do objeto documento, que representa a nossa página, beleza? E o que acontece? Eu vou pegar um elemento daqui da página, correto? Um nó da nossa árvore. E aí eu vou guardar ele em uma variável que eu estou chamando de elemento. E aí a gente vai interagir com essa variável elemento para, sei lá, fazer alguma mudança na nossa página. Então, aqui dentro ele aceita um seletor para decidir qual elemento ele vai pegar e vai guardar na variável elemento. O seletor que eu vou usar, por exemplo, pode ser uma classe. Então, eu vou usar uma classe já que está mais fácil aqui. Então, eu adicionei a classe container nessa div e eu posso pegar ela escrevendo do mesmo jeito que seria um seletor CSS, ponto container. E daí eu pego o elemento, né? Então, esse elemento, se eu vim aqui, ele é a div class container. Tá aqui. Eu peguei ele guardando uma variável elemento, já está disponível aqui. Então, eu estou lidando com ele. Expandindo, a gente tem diversas propriedades dentro dele e tal. E, enfim, agora a gente tem ele na nossa variável, a gente pode lidar com ele e fazer algumas alterações. Antes disso, a gente tem algumas outras maneiras de selecionar um elemento. Além do query selector, a gente tem o query selector all, que, por exemplo, como essa div é um container, se a gente tivesse mais de uma div,
e eu usasse query selector all, ele não pegaria só um elemento, ele ia pegar todos os elementos que atendem esse seletor. Então, no caso, isso ia me retornar. Vocês poderiam pensar que isso aqui vai retornar o quê? Vamos ver aqui. Um array, correto? Só que não é um array que ele retorna. O que ele retorna é uma node list, que é uma lista de nós. Que não é a mesma coisa que de um array. Mas a gente pode converter isso aqui para um array e na maior parte a gente pode lidar como se fosse um array. É claro que em algumas situações a gente vai precisar converter para array e tipo, é muito fácil de fazer, então não tem problema também. Mas é bom se atentar que o que isso retorna não é um array, parece muito, mas não é. E a gente pode converter usando métodos como array from ou usando o spread, o operador spread lá, que é quando a gente pega, coloca aqueles ponto, 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 espalha eles aqui em um vetor. E enfim. Então esses são os métodos que a gente tem para pegar elementos. A gente tem outros, mas esses são a gente vai ver na maior parte das vezes. A gente tem, por exemplo, o get element by ID, que a gente pega por um ID da página. Mas enfim. Então eu selecionei todas essas divs que tem a classe container aqui. E esses são os jeitos para a gente pegar elas. E a gente vai ver algumas coisas que a gente já pode fazer para interagir. Mas antes disso, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que é. E se a gente não quiser pegar um elemento, mas sim criar um elemento para adicionar aqui na página, né? Então, tipo, deixa eu remover esses monte de containers. Vamos supor que eu quero adicionar um elemento aqui na página. Como que eu faria? Vou comentar por enquanto essa parte aqui. E vamos criar um elemento para adicionar nessa página. Então, do mesmo jeito que a gente estava interagindo com o objeto document para a gente pegar um elemento, para a gente adicionar, a gente também vai usar um método do document que é o create element. Então, document.createElement, então vou criar um elemento, né? E eu vou guardar ele nessa variável div, vocês vão ver por que eu estou guardando ele. E qual elemento que eu vou criar? Eu vou criar, vocês estão vendo aqui que ele aceita o nome da tag e alguns atributos que a gente não precisa ver por enquanto, mas enfim, por enquanto eu vou passar só o nome do elemento que eu quero criar, que é uma div. E não necessariamente eu tenho que colocar o nome da variável como o nome do elemento que eu estou criando, mas só para exemplificar, eu estou chamando de div aqui o nome da variável. E enfim, aqui eu tenho que colocar div porque é o elemento que eu estou querendo criar. Então eu criei uma div. Mas se eu recarregar aqui a página, e vamos exibir aqui o nosso código HTML, vocês vão ver que a gente não adicionou nenhuma div a mais. Ele está do jeito que eu tinha criado aqui, beleza? Então, o document.createElement, ele cria um elemento, tá? Ele cria. Só que o que acontece? Ele vai criar um elemento na DOM e ele só cria. Ele não vai colocar na DOM, ele vai guardar na memória. E a gente vai poder manipular ele adicionando vários parâmetros nessa div, como uma classe, um ID, um estilo, e aí depois a gente vai colocar na DOM para representar aqui no nosso HTML ou visualmente, né? Como é uma div sem nada que eu estou criando, visualmente ela não vai representar nada, assim como essa div container, mas eu consigo adicionar ela no nosso código HTML, né? Era aqui que era pra mim estar olhando, na real, né? Então, mas não está aqui, vocês estão vendo que ele não está aqui, aquela div, né? Então, vocês podem ver que essa div, ela está disponível aqui, div, é um elemento div aí que eu criei, só que ele não está colocado aí na DOM, beleza? Para a gente adicionar um elemento na DOM, a gente tem alguns métodos que a gente pode usar, e um desses métodos é o... Primeiro a gente vai ter que saber onde a gente vai colocar essa div, né? Então vamos supor que eu quero colocar essa div dentro do body. O que eu posso fazer? Eu posso colocar... primeiro eu tenho que pegar o pai, né? Pensando em uma árvore. Se eu vou adicionar essa div dentro do body, eu tenho que pegar o pai da div, que é o body. Então vamos selecionar o body primeiro. Então body document.querySelector. E aqui eu vou passar o seletor que eu quero. E eu vou colocar body, beleza? Então vamos ver se está disponível aqui. Dá um F5. E body, tá aí, tá disponível o body. Então como que eu faço para colocar essa div dentro desse body? Eu vou colocar body, e aí o body aqui no caso vai expor alguns métodos pra gente, como o append child. Então o append child seria uma tradução para shield, o child seria criança e append seria meio que colocar e acrescentar. Então eu estou colocando um filho dentro do body. E daí eu vou passar esse filho para ele. E qual seria esse filho? Seria a div. Então eu estou colocando dentro do body a div. E aí se eu der um F5 aqui e vir inspecionar, vocês vão ver que já tem mais uma div aqui. E essa div que eu criei, ela não estava aqui antes. E vocês vão ver que ela adiciona no final
como último filho do body. Então, tipo assim, a gente tem o H1, tem o container, tem a tag script e só depois adicionar div. Se a gente quiser adicionar em outra posição, a gente também pode fazer. Como que a gente pode fazer? A gente tem um outro método aqui no body que, em vez de ser o append shield, que adiciona como último, a gente tem um insert before. O insert before, ele aceita dois parâmetros. Ele vai aceitar a div que a gente vai adicionar, só que também, antes da div, ele vai adicionar, a gente pode passar para ele qual é o elemento que vem em seguida do que a gente está adicionando. Então, só para exemplificar, vamos pensar que eu quero colocar essa div aqui em cima, beleza? Em cima do container, aqui onde eu coloquei agora arrastando o mouse. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa outra div, então deixa eu descomentar isso aqui, e eu vou selecionar o container, então eu vou colocar a div antes do elemento, né? E o elemento representa meu container. Então, se a gente for dar um F5 agora, vocês vão ver que não pegou, mas deixa eu ver direito isso aqui. Eu passei o contrário, né? Então, no caso, tem que ser div, a div que eu quero adicionar e depois o meu elemento, né? Então, eu vou adicionar a div antes do elemento. E tá aí agora. Então, eu adiciono a div antes do elemento. Aqui a div pode estar confundindo eu falando para vocês, mas poderia, sei lá, ser um novo elemento. E aí eu podia colocar um novo elemento aqui. Então, primeiro eu passo o novo elemento e depois eu passo o elemento que vai vir depois dele em seguida no nosso código. E aí ele adiciona aqui na nossa DOM. E se você vê, isso aqui não altera nosso código HTML, né? Nosso código HTML continua sendo o mesmo. O que acontece é que eu só estou mexendo na DOM e não no nosso arquivo HTML, beleza? Que são duas coisas diferentes. Além disso, se a gente precisa criar um elemento e colocar em uma DOM, a gente também pode remover um elemento. Então, vamos supor que eu quero remover esse novo elemento que eu coloquei. Como que eu posso fazer? De novo, eu vou lidar com o pai dele para remover um elemento dele. Então, eu tenho o body, né? Eu já tenho o body que eu peguei aqui nessa linha, na linha 4. E aí, como que eu posso interagir com ele? Eu posso passar um body, ponto, remove child. E aí eu passo o elemento que eu quero remover, que no caso seria o novo elemento. Então, antes de dar Enter, eu vou mostrar para vocês que a div está aqui. E quando eu der Enter, eu estou retirando e ela não está mais aqui. Porque eu estou removendo um filho de um elemento pai, que seria no caso o body. Beleza? Então, como eu disse para vocês que a gente ia mexer um pouco com elementos, né? Além só de criar, eu vou voltar a lidar só com o meu container aqui. Então, esquece aqueles métodos, os métodos document.child, remove_child. Vamos pensar um pouco em manipular um elemento que a gente pega na DOM, beleza? Então, a gente tem esse elemento aqui. E se eu passar um método, por exemplo, elemento ponto style, isso me dá acesso. Lembra que quando eu pedi para vocês aprenderem HTML e CSS, a gente pode adicionar um atributo style em um elemento e aí eu posso manipular ele adicionando esse atributo para colocar código CSS diretamente dentro desse elemento. Com o JavaScript, a gente também tem uma exposição desse atributo aqui. Então, quando a gente coloca elemento.style, a gente está lidando com aquele atributo style. E eu posso colocar aqui, então, um sinal de igual. Perdão, não um sinal de igual. Eu coloco o style e aí eu coloco o que eu quero mexer no style. Então, elemento.style. Por exemplo, aqui no H1 eu tinha colocado um style. E eu tinha colocado color red. E aí eu troquei a cor do H1 para red, né? Agora, peraí, deixa eu colocar de novo. Style, color, red. Não tá indo agora. Atributos, adicionar atributos, style, color, red. Pronto, agora foi. Então, do mesmo jeito que eu estou colocando aqui a propriedade do CSS que eu estou mexendo e depois eu coloco o valor da propriedade, eu vou passar aqui depois desse ponto a propriedade que eu vou mexer. Então, vamos supor que como eu estou mexendo com essa div, eu quero, sei lá, mudar a cor dela. Então, eu vou colocar que a cor dela, background, background color, e aqui eu não passo com traço, tá? Porque isso aqui não é o JavaScript não aceita. No CSS a gente coloca com traço, mas quando a gente tem traço, a gente elimina o traço e só capitaliza essa letra aqui, né?
que vai ser a primeira. A gente usa o padrão camel case. Então eu coloco background color e aí eu passo a propriedade desse que vai ter o background color, que no caso pode ser red também. Provavelmente não vai funcionar porque a nossa div não tem tamanho. Então a gente colocou a div, mas ela não tem tamanho. Então vamos também manipular isso e colocar um tamanho nela. Então vamos passar um width e aí eu coloco, sei lá, 100 pixels. Perdão, 100 pixels. E vamos manipular a altura dela também. E colocar 100 pixels por 100 pixels. Daí formou um quadrado aqui. Então eu consigo começar a manipular as propriedades CSS que estão nesse método style do elemento. Um outro jeito de a gente mexer com as propriedades de um elemento seria diretamente, em vez de colocar em várias linhas, como eu estou fazendo, eu poderia fazer isso em uma linha só, da seguinte maneira. Então, agora eu colocaria elemento, né, ponto style, ponto css text, elemento, ponto style, está completando automaticamente para mim aqui, ponto style, ponto css text igual a, e aí que eu começo a colocar todo o nosso código de CSS. Então eu coloco aqui, por exemplo, background color, e aqui eu posso colocar contraste, porque aqui eu já estou passando todo o CSS numa string. Daí eu colocaria red, daí eu colocaria o width também 100 pixels e o height também como 100 pixels. Então, se a gente der um F5, a gente vai continuar a mesma coisa. As propriedades também estão sendo adicionadas do mesmo jeito. A gente está colocando diretamente no elemento, né, dentro do HTML. E, enfim, o último jeito que eu vou mostrar para vocês é com o setAttribute, que o setAttribute, ele coloca qualquer atributo em um elemento, né? Pode ser uma classe, apesar de a gente ter outros métodos para colocar classe, mas o setAttribute, você passa para ele o atributo que você quer colocar, no meu caso é o style, e em seguida a gente passa as propriedades que a gente quer colocar. Então, no caso aqui, eu vou passar só o background color, por enquanto, só para mostrar para vocês. E aí, claro que não vai mostrar porque nossa div vai perder o width e o height, mas só para vocês verem a mudança. Então, a gente colocou o background color, mas eu não coloquei o width e o height. Enfim, isso aqui coloca um atributo style e passa a propriedade dentro do atributo, né? Então, é o atributo e o valor dele. Enfim, a gente pode, então, ter uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com CSS a partir disso. E, do mesmo jeito que a gente tem um método chamado setAttribute, a gente também tem o removeAttribute. Então, deixa eu até mostrar isso aqui no console. Então, remove attribute. E a gente passa o atributo que a gente quer remover. Que no nosso caso a gente colocou o atributo style, então a gente vai tirar o atributo style. Então, igual e sumiu o atributo style, beleza? Como eu estava falando antes, esse setAttribute a gente pode usar para colocar uma classe no elemento e tal. A gente também tem eu comentei que a gente tem outros métodos para adicionar classes no elemento. No caso, a gente tem o. Deixa eu escrever aqui para vocês: o elemento.class list add. E aí a gente passa a classe que a gente quer adicionar. Então vamos supor que eu quero adicionar uma classe chamada classe. Então aí eu coloquei aqui, já tinha o container, adicionar a classe aqui agora. E se eu quiser remover, do mesmo jeito eu troco o add por remove. E aí eu tiro a classe. Um outro jeito de adicionar a classe e tirar a classe seria com um método toggle, que ele coloca a classe se ela não estiver lá. Então, por exemplo, a gente não está com a classe lá. Então, quando eu colocar esse código, ele adiciona a classe para a gente. E se a gente já tiver com a classe aqui, se eu chamar o toggle de novo, ele tira. Então, ele tirou a classe agora, beleza? Alguns outros jeitos que a gente tem para interagir, ou alguns outros métodos legais de a gente apresentar aqui já é o inner content e o inner HTML. Então, vamos pegar essa div, né, que é o elemento que eu já tenho, e eu vou adicionar um texto dentro dessa div. Então, eu coloco o método inner text. Então, o inner text aceita uma string que ele coloca dentro do elemento. Então, vamos colocar assim, sei lá, qualquer coisa. E ele adicionou qualquer coisa aqui pra gente dentro da div. Quando eu estava completando aqui, né, vocês viram que tem um outro método chamado inner HTML, que no caso ele, em vez de aceitar uma string normal, ele vai aceitar uma string que é código HTML. Então, vamos supor que eu quero adicionar, deixa eu pensar, uma HL aqui, que é
eu acho que é HR, né? Que é aquela linha horizontal que vem pra cá. Então eu vou passar um HR e depois eu vou passar esse qualquer coisa como um parágrafo. Então eu tô trocando o código pra dentro da div por isso aqui. E aí vocês estão vendo aqui que apareceu aqui, né? Um HR e um P qualquer coisa. Não é muito seguro a gente ficar lidando com inner HTML. A gente tem que usar com muito cuidado, porque a gente pode expor diversos erros no nosso código e vulnerabilidades dos nossos softwares, né, nossos projetos que a gente desenvolve. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu vou até deixar na real, eu vou falar para vocês pesquisarem, né, que tem um jeito de injetar JavaScript em um site, né, que é o JavaScript Injection with Inner HTML. Então, eu não vou colocar esse link para vocês, mas deem uma olhada deem uma pesquisada nisso. Se vocês vierem aqui em vídeos, se vocês preferirem ir em vídeos, vocês vão ver que tem vídeos sobre isso, né? Aqui tá um vídeo que eu vi quando eu estava preparando a aula, que é por isso que eu lembrei de falar para vocês que o cara mostra um exemplo de um código de JavaScript sendo injetado num site, né? Então, tá aí, deem uma pesquisada nisso, não é tão difícil de achar, vocês viram aqui no primeiro link que eu achei na parte vídeos ali, eu já peguei muita coisa sobre. E agora que a gente falou sobre addon, vamos falar sobre eventos. E eventos são ações, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, um evento é uma ação. E uma ação em um site pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um clique, uma tecla que eu pressiono, o mouse que eu passo em cima de algum elemento, enfim, pode ser várias coisas. O mouse passando em cima pode ser uma coisa, o mouse saindo pode ser outra. Quando eu aperto uma tecla, tem o key down e aí tem o key up quando a tecla deixa de ser pressionada, tal. Então tem muitos eventos no JavaScript, tem list events JavaScript. Então, provavelmente na MDN vai aparecer, ou na W3 Schools também serve. Tem aqui muitos eventos. Eles colocaram só alguns aqui, né? Mas tem vários. Vocês podem dar uma pesquisada. Aqui, ó. A lista vai muito longe e ele passa aqui, né? Tá falando que a lista é muito grande e tem vários aqui. Muitos, muitos, muitos. E, enfim, os mais comuns que a gente vai ver é onChange, quando um elemento HTML foi mudado, onClick, quando eu clico em alguma coisa, onMouseOver, que é quando eu coloco o mouse por cima de um elemento, ou mouse out, quando o mouse sai de cima do elemento, ou um keydown, quando eu teclo alguma coisa, ou um load, quando eu carrego alguma coisa na página. Então a gente tem muitos, muitos eventos, beleza? Então, com o JavaScript, a gente pode monitorar esses eventos, que é o que a gente chama de Event Listening, beleza? Listening. Que é quando a gente monitora um evento, para quando ele acontecer a gente tomar uma certa ação. E quando a gente toma uma certa ação, a gente chama de Event Handler. E a gente coloca aqui, Event Handler. Beleza? Então, a gente vai ver sobre esse Event Listening e o Event Handler agora. Então, vamos supor que a gente quer fazer uma coisa com esse elemento que eu peguei aqui, né? Que é a div container. Deixa eu apagar esse resto desses códigos, já que a gente não vai usar por enquanto. E o primeiro jeito que a gente tem para a gente lidar com eventos é colocar uma função direto no. Uma função vai ser executada quando um evento for ocorrer direto no elemento HTML. Então, por exemplo, tem esse elemento H1. E eu vou colocar um evento para acontecer quando eu clicar nele. Então a gente pode colocar esse atributo direto no HTML, que seria o atributo onClick. Então quando eu clicar nele, eu quero que ele execute alguma coisa. E aí eu posso colocar uma função aqui e executar essa função. Ou eu posso colocar o código de JavaScript aqui direto. Então vamos supor que eu vou colocar o mais básico de sempre, né, que é um alert. E aí eu vou colocar alert, sei lá, você clicou no H1. Beleza? Então aí, quando eu recarregar aqui e clicar no H1, ele dá esse alert para mim. Então, esse é um jeito ultrapassado de a gente fazer as coisas, colocar o JavaScript direto no HTML, porque isso não contribui para a separação do código nos arquivos, fora que acaba que a gente só pode colocar um clique por elemento, né? A gente não consegue colocar outro que a gente conseguiria com JavaScript. E como eu disse, se mistura HTML com JavaScript. Então isso não é um método recomendado da gente lidar e a gente não faz, beleza? Então eu só estou mostrando isso para vocês, mas não é o que a gente costuma fazer. Na real, em vez de apagar, deixa eu só copiar, porque tem o próximo jeito que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos uma mistura disso, né? Então, em vez de colocar direto no arquivo HTML agora, eu vou colocar esse atributo onClick com o JavaScript, né? E aí eu vou passar esse conteúdo para o onClick. Então, vamos lá.
Então, vamos selecionar aquele H1, né? Já que eu vou usar o H1 de novo. Então, seleciona o H1. Selecionei o H1. Daí agora eu vou colocar a propriedade onClick nele. Então eu coloco elemento.onClick e no onClick eu coloco o que eu quero a função que vai ser executada quando eu clicar no elemento, ou eu posso colocar a função o que eu quero que ele faça direto. Como eu quero colocar o código direto, eu vou passar uma arrow function para ele executar essa arrow function quando alguém clicar. Então quando alguém clicar, vai falar: você clicou no H1, beleza? E aí vai funcionar do mesmo jeito de antes, dá um F5, beleza? E aqui o código tá com um evento nele, só que esse evento é colocado pelo JavaScript. Novamente, não é muito o jeito que a gente usa, o que a gente costuma usar, porque isso aqui ainda continua com aquele problema de a gente só pode colocar um clique por elemento. E, enfim, a gente pode fazer de uma forma diferente, que é o que a gente mais usa, que é a gente pega o elemento, e aqui é muito intuitivo o nome, que é add event listener. Então a gente vai adicionar um monitoramento de um certo evento. Qual evento a gente vai monitorar? Um clique, beleza? Então a gente vai adicionar um monitoramento no clique para quando clicar, executar uma função. Qual função que vai executar? Então aqui a gente pode colocar o nome da função, ou a gente pode passar a função direto como uma função anônima, ou seja lá o que for, né? Então eu vou passar uma arrow function aqui. E aqui na arrow function eu vou novamente colocar um alert. Você clicou no H1, beleza? E, enfim, quando eu clicar de novo, tá aí a nossa mensagem que eu queria mostrar. Então, todos esses métodos que eu tô mostrando para vocês, eles aceitam na função um argumento. Então, esse argumento geralmente a gente chama de event, ou só o e, que é o que eu vou colocar aqui, só o e, que é um objeto, né, que dá mais detalhes sobre o evento que está sendo passado. Então, eu vou pedir para exibir no console esse evento, para a gente ver um pouco mais sobre ele. Então, dando um F5, quando eu clicar em Olá, no console ele vai mostrar mais sobre esse evento. Então, aqui está falando, target foi H1, foi onde eu cliquei, na coordenada que eu cliquei, então ele passa muitas coisas, né? Por exemplo, a coordenada, tá vendo aqui, client x4943 ou layer x4943. Eu vou clicar de novo, mais ou menos aqui, ó. E aí mudou, tá vendo? Ele passa até a coordenada de onde eu cliquei. Enfim. É, Então esses são os jeitos que a gente tem para lidar com eventos do JavaScript e eventos e add-on. E eu vou colocar para vocês aí, para vocês verem sobre Event Bubbling and Capturing em JavaScript. E aí eu vou passar o link da MDN para vocês verem. O JavaScript Info também é muito bom, mas eu estava lendo na MDN, então eu prefiro que vocês leiam por onde eu li, que já sei que já é bom. E, enfim. Então tem um exemplo aqui de Event Bubbling e Event Delegation, e eu quero que vocês vejam sobre isso, né? A partir de Preventing Default Behavior até Event Delegation. Eu quero que vocês vejam sobre isso. É uma leitura bem rápida e, enfim, a próxima parte do que eu vou mostrar para vocês talvez seja sobre JavaScript assíncrono ou um exemplo que eu estou pensando em trazer. E, enfim, vamos ficar por aqui agora. Eu já estou mandando esse vídeo, tipo, estou gravando dia 22, mas já vou mandar hoje ainda para vocês.